Relacionamentos em família. Vamos em frente, chegando ao final do trimestre, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A aula 11. Os prejuízos da mentira na família. Vamos orar e vamos aproveitar para comemorar o dia do pastor. Eu talvez seja essa ovelhinha mais gordinha ali, ó, bem alimentada pelo pastor das almas, das ovelhas. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido o nosso pastor e nada tem nos faltado. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor, pelo zelo que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado pela vida dos pastores, homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado sobre o seu rebanho, papai, para cuidar de nós. Usa mesmo, abençoa eles com saúde, abençoa eles com graça, com paz, abençoa os pastores da nossa congregação, das outras congregações também, que eles possam ser mesmo, Deus, um instrumento do amor e do cuidado do Senhor para nós. Em nome de Jesus, muito obrigado, papai, que eles possam cuidar das nossas famílias, assim como o Senhor realmente cuida de nós a cada dia, pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos lá então. Olha o que Paulo escreve lá em Colossenses. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém o que? Cristo é tudo em todos. Vamos lá para a verdade prática dessa lição, vamos ver o que tem para nós. A mentira pode até dar flores por um tempo e ser satisfatória, mas não produz frutos para o bem. Vamos lá na introdução. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava o que? Exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esse é o princípio da igreja logo depois do Pentecostes, tá bom? Com grande poder, veja bem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia o que? A abundante graça. Veja bem, eu grifei grande poder. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, que mais? E depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse era o contexto da igreja primitiva. Após o Pentecostes, revestidos de poder, eles repartiam entre si, se reuniam, havia um espírito de comunhão entre eles. E vamos ver o que a palavra continua dizendo no livro de Atos. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E aí começa a nossa história de hoje, com esse casal aí, Ananias e Safira. Então, o que aconteceu? Aquele homem vendeu o campo, depositou aos pés dos apóstolos. Havia ali o que? Sinceridade, humildade, comunhão, amor, várias outras coisas, que nós vamos ver no decorrer dessa lição, como é que configurava esse plano de fundo que chamava realmente igreja primitiva. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ele fez igual aquele outro irmãozinho tinha feito. Mas em acordo com sua mulher, olha a diferença. Reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Vamos ver no que deu. Então disse Pedro, olha só, Pedro estava cheio do Espírito Santo, disse para ele assim: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Quem é que contou isso para ele? O Espírito Santo de Deus. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio?
não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha o testemunho daquilo. Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, dizendo para ele: você mentiu para Deus, você tentou enganar o Espírito Santo. O que aconteceu? Ele expirou e caiu. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, quer dizer, houve um tempo ainda entre um acontecido e o outro, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. E agora? Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, ou seja, uma outra oportunidade para essa mulher. Ela teve 3 horas a mais para pensar no que eles fizeram, para se arrepender. Pedro agora pergunta para ela: vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aqui à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Quer dizer, Pedro ali foi realmente sinal de juízo de Deus para aqueles dois. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-a junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva continuava sendo o quê? Alvo dos ataques de Satanás, o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. Mentira, manipulação, dissimulação, engano, resume a história desse casal. Num contexto de abnegação, alegria, sinceridade, humildade, transparência, amor, perdão, o declínio espiritual tenta se instaurar. E é muito interessante porque falamos de mentira na família. Quando Paulo diz assim: olha, Cristo é tudo em todos, eu quero lembrar para você, eu tenho um testemunho nessa área, a minha filha Esther, durante muito tempo ela era pequenininha e a gente conversava, ela falava assim: pai, eu amo você tudo, eu amo você tudo, eu amo você tudo. Brincando, ela sempre dizia isso, e aquilo começou a me intrigar. Eu comecei a buscar de Deus o que representava aquilo para mim. E aí Deus, um dia eu estava sentado no sofá, e ela: pai, eu te amo tudo. Na hora o Espírito Santo falou comigo assim: Cristo é tudo em todos. Ele não é nem muito, nem pouco, nem às vezes, nem ele é tudo. Será que você compreende isso? Tudo em todos. Ou seja, a verdade de Cristo é tudo em todos. O amor de Cristo é tudo em todos. O perdão de Cristo precisa ser tudo em todos. Precisamos analisar o que nós temos entregado ao Senhor e como Deus tem nos usado. Será que com mentira? Será que com engano? Será que nós estamos tentando trapacear, tentando ao Senhor, arrumando conchavos, arrumando esquemas para prosperar, esquemas para viver a vida, tentando o Senhor, enganando muitas vezes os homens, mas nós não enganamos a Deus. Olha o que está escrito nessa frase: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar a alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. O que nós precisamos? Precisamos estabelecer a cultura da verdade dentro dos lares cristãos. A nossa casa é o alvo para isso. Onde há verdade, há confiança e segurança. Deus se agrada disso. Isso deve começar por quem? Pelos pais. E a minha pergunta agora: por que não é assim? Por que nós temos tanta dificuldade de andar na verdade? E eu quero te desafiar. Perceba na sua vida o que é mentira. E se Deus te mostrar alguma coisa, abandone isso. Não tente o Senhor. Não tente enganar o Espírito Santo de Deus, para que você possa andar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Pense um pouquinho sobre isso, tá bom? Lembre do caso de Ananias e Safira. Lembre das coisas que você já viveu, que você já passou, que você tem como experiência de vida, para que você seja realmente aquela pessoa que anda na verdade. Atraídos à causa do Evangelho, não corresponderam à obra regeneradora do Espírito Santo. Quem? Ananias e Safira. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Arquitetaram um plano para impressionar a igreja e os apóstolos, mas se esqueceram que Deus os observava. A velha natureza caída se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira daquele casal. Muito trágico é quando isso acontece no seio familiar. Vivemos uma vida dupla, falsa, que não nos pertence. E a pergunta fica para nós: por que somos assim? Por que fazemos essas coisas ainda? Por que não optamos pela cultura da verdade? Por que enganamos a esposa? Por que enganamos o marido? Por que enganamos os filhos vivendo uma vida dupla? Uma vida em casa, uma vida na igreja, uma vida no trabalho, uma vida na escola. Então você que é homem, pare e pense. Você mulher, pare e pense. Você adolescente, pare e pense. Você porventura criança que está assistindo essa aula, pare e pense também. Por que viver uma vida cheia de mentiras, cheia de engano, de hipocrisia? Não adianta. Vamos andar na verdade. Esqueçamos o dinheiro. Não é o caso do dinheiro que eles venderam a propriedade. Não é a quantia que eles entregaram. Esqueçamos também o fato do engano perante os homens. Eles tentaram enganar Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, diz para eles: por que vocês fizeram isso? Por que, Ananias? Por que, Safira? Mas eu quero deixar uma pergunta para você: estamos ou não à disposição do Senhor? E essa história me lembra muitas outras histórias na Bíblia, mas eu quero lembrar para você uma de um homem chamado Acã. Nos despojos de Jericó, ele roubou um dinheiro, escondeu o dinheiro, e Deus, a ira do Senhor se acendeu no acampamento e morreu ele e a família dele. Por quê? Não tentem enganar o Senhor. Olha o que a palavra diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Ou seja, não era para tomar os despojos da cidade, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O fracasso deles, e muitas vezes o nosso, é não fazer um autoexame de nossas atitudes e muitas vezes de nossas intenções também, sabedores de que de Deus não podemos escapar. Olha o que a palavra fala: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, olha só, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Há uma guerra interior em você. Fala a verdade, fala a mentira, faz o bem, faz o mal, engana Deus, vive uma vida dupla, vive uma vida na verdade, anda na verdade. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, olha o conselho do apóstolo Paulo: não estais sob a lei. Ora, as obras da carne, eu preciso ler para você isso mais uma vez, para que você entenda que nós estamos debaixo dessas coisas, da lei, mas a graça do Senhor nos dá realmente uma força capacitadora para escapar disso. Quais são as obras da carne que são conhecidas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ou seja, divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, Paulo já tinha falado sobre isso, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos repetir isso? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mais uma vez, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vamos lá para a conclusão, vamos ver realmente se nós aprendemos alguma coisa dessa lição. Toda e qualquer mentira tem sua fonte aonde? No diabo, porque ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade.
Se isso nos domina, cuidado, precisamos buscar do Senhor a libertação, tanto como igreja ou como o quê? Como família. Precisamos ser libertos da mentira, amados. A igreja, do engano que muitas vezes disfarçado de mentirinha, disfarçado de uma coisinha à toa, continua violando os princípios de Deus para nos realmente tirar do caminho da santidade, da verdade do Senhor. Escreva estas coisas esperando ir ver-te em breve. Paulo está escrevendo para Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e o que? Baluarte da verdade. A igreja é para realmente a gente entender que Deus é a coluna de todas as coisas. Firmados nele, nós vamos em frente. Caso contrário, nós vamos afundando a idolatria, a mentira na nossa casa, na igreja, vira algo realmente comum, algo diário, e não podemos permitir isso. Dito isto, ainda que num primeiro momento possa ser realmente difícil, né? Parecer difícil, o caminho da verdade sempre será o melhor. E para a gente encerrar, um versículo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis o quê? A verdade. Quem é a verdade? Ele. E a verdade vos libertará. E ele continua dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Está lá no Evangelho de João. E nós precisamos andar na verdade, que a mentira não seja mesmo algo que faça parte do seu dia, na sua casa principalmente, na igreja, no seu trabalho, aonde você for, nos seus negócios, em nada que você realmente colocar a sua mão, o seu coração, haja mentira, que você seja firmado na verdade, que o Senhor te abençoe, fique em paz, lembre disso, do caso de Ananias e Safira, fica para nós um temor diante de Deus. Nós não podemos enganar a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.